Professores da Rede Estadual de Ensino e servidores do Instituto de Previdência do Estado entram em greve por tempo indeterminado. Nota de repúdio ao presidente Bolsonaro mobiliza sessão ordinária na Câmara Municipal. Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida inicia atividades de 2020. Aqui no estúdio, vou conversar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Rego. Entre os assuntos, o prazo da chamada janela partidária e a preparação do TRE para as eleições municipais de outubro. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta quarta-feira, 4 de março de 2020. Olá, tudo bem? O Câmara Repórter começa com informações a respeito do início de greves no estado. É que na tarde desta quarta-feira, uma Assembleia Geral do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, decidiu pela greve por tempo indeterminado da categoria. A mobilização acontece por causa do impasse com o Estado sobre a implantação do piso salarial nacional do magistério. A Assembleia foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte, após os trabalhadores deliberarem não aceitar a proposta do governo, que prevê o parcelamento do reajuste de 12,84% em 3 vezes, sem mencionar o retroativo. A proposta foi de fazer um parcelamento de pagamento do piso para os ativos no mês de junho, setembro e dezembro para os aposentados. Agosto, outubro e dezembro, esse parcelamento seria de 4,11. E é uma proposta que precisa melhorar. E ainda apresentou um retroativo de 24 para 24 meses e nós não aceitamos esse retroativo. Durante a reunião, foi elaborado um documento para ser discutido com a equipe econômica do governo do estado. Parte da comissão que foi negociar construiu uma contraproposta e vamos colocar para apreciação da categoria. E qual foi a contraproposta? A contraproposta foi abril, junho e agosto, né, o parcelamento de 4,11 para aposentados e ativos e o parcelamento iniciar em outubro de 2020, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março de 21. Professor da rede pública há 20 anos, Marconi Moreira é contra a proposta apresentada pelo governo e a favor da greve. Eu acho a proposta um pouco fora da nossa cogitação, da nossa expectativa, né? De modo que para a categoria não é viável, né, para esse momento. Né? A gente tem sido flexível, né? Estamos abertos às negociações, mas a proposta que veio hoje para a gente foi uma proposta irrisória. Ao final da reunião, os professores deflagraram a greve e marcaram uma nova assembleia para a próxima segunda-feira, dia 9. Hoje é a deflagração da greve. Já houve a assembleia anterior que fez o indicativo de greve, nós cumprimos no prazo de 72 horas, o governo tomou ciência, o governo pediu que até o dia 12 se desse um prazo, claro que a gente nunca deu prazo a nenhum governante para tentar melhorar a proposta e apresentar a categoria. Quem também paralisou as atividades por tempo indeterminado nesta quarta-feira foram os servidores do Instituto de Previdência do Rio Grande do Norte. Entre as reivindicações está a implantação do auxílio alimentação e a realização de um concurso público. Francisco veio de Santa Cruz para Natal para saber mais sobre o processo de aposentadoria, mas ao chegar ao Instituto de Previdência do Rio Grande do Norte, deu de cara com as portas fechadas. Infelizmente, fui comunicado na sexta-feira para comparecer aqui com urgência e ao chegar, essa situação. Vai resolver quando? Estou na dúvida, porque não me deu nenhuma informação, simplesmente me comunicou que meu processo tinha sido indeferido
Eu com 57 anos de idade, 34 anos de contribuição como professor e, infelizmente, ao chegar em Santa Cruz é que eu vou mandar eu procurar um advogado. Este e outros serviços realizados pelo IPERN estão paralisados por tempo indeterminado. De acordo com os servidores, entre as reivindicações da greve está o projeto de implantação do auxílio alimentação dos servidores, que deveria ter sido enviado para a Assembleia Legislativa no início de fevereiro. O único ponto da pauta de reivindicações que foi acordado não foi cumprido pelo governo, que é um auxílio alimentação. É uma coisa simples porque Gabinete Civil já tem, Detran já tem, DR já tem, tudo isso mandado o projeto de lei, aprovado e cumprido e o pessoal está recebendo. Aqui foi feito um acordo para isso, foi assinado um acordo com o governo para isso e o governo não honrou esse compromisso. Então os trabalhadores estão cobrando isso, mas também dentro desse contexto que a gente está aí de reforma da Previdência, e que estamos, os trabalhadores aqui do IPERN, muito preocupados com isso. Também faz parte da pauta de reivindicações a realização de um concurso público, segundo a categoria, com mais da metade dos servidores prontos para se aposentar. Se o quadro não for renovado, os serviços aqui no IPERN poderão ser paralisados de vez no futuro. A política dos governos anteriores e do atual governo é fechar isso aqui. Na medida que não aponta um concurso público, na medida que no universo de apenas 75 servidores para dar conta de uma demanda de um conjunto de servidores no funcionalismo do Estado de mais de 100 mil, apenas 75 são responsáveis por isso e desses 75 já tem 51 em condições de se aposentar e o governo não aponta um concurso público porque o concurso está na pauta da categoria. Mas não está na pauta do governo. O que está na pauta do governo é a reforma da Previdência para destruir isso aqui. E sobre a greve deflagrada dos professores estaduais, nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Educação, que informa que o canal de diálogo com a categoria continua aberto e que aguarda a apresentação por parte do SINT de uma contraproposta para o reajuste, observando o atual cenário econômico do Estado. Uma nova reunião com o sindicato deve ser marcada nos próximos dias. Nós também procuramos a assessoria do Instituto de Previdência Estadual, o IPERN, sobre a greve dos servidores do órgão. Em nota, o IPERN declara que, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Rio Grande do Norte, o governo do estado continua dialogando com os servidores do IPERN sobre as demandas do órgão. O Ministério Público do Rio Grande do Norte divulgou nesta quarta-feira uma recomendação para que a Prefeitura de Natal anule o procedimento licitatório para a elaboração de projetos executivos e a execução de obras de enroncamento na praia de Ponta Negra, zona sul da capital. A recomendação, que está no Diário Oficial do Estado desta quarta, é destinada ao prefeito Álvaro Dias e ao secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Tomás Neto. Esse foi um dos assuntos debatidos durante uma audiência pública realizada na tarde desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Por proposição do deputado Hermano Moraes, a Assembleia Legislativa discutiu na tarde desta terça-feira o processo de erosão da praia de Ponta Negra e o que pode ser feito para impedir este processo. Desde 2012, são realizadas obras emergenciais para conter o avanço do mar. O vereador Sueldo Medeiros participou da audiência pública. Vice-presidente da Comissão de Planejamento Urbano da Câmara Municipal, ele ressaltou a necessidade de maior celeridade nas obras, que vão beneficiar a toda a comunidade. É uma obra necessária, isso acontece em diversos locais no mundo, é uma solução técnica plausível, mas é importante que tenhamos os recursos assegurados, garantidos, para não haver solução de continuidade. O deputado federal, General Girão, disse em vídeo divulgado nas redes sociais nesta quarta-feira que recorre na Justiça da decisão do PSL que suspendeu o mandato dele e de outros 11 deputados federais por um ano. Com essa suspensão, os parlamentares ficam afastados do exercício das funções de liderança ou vice-liderança e impedidos de orientar a bancada em nome do PSL, de representar também a legenda e participar da escolha de líder de bancada durante o período de desligamento. E agora vamos aos assuntos do Legislativo Municipal. A votação de uma nota de repúdio ao presidente Jair Bolsonaro
mobilizou a sessão ordinária da Câmara Municipal nesta quarta-feira. A reabertura do Fórum Varela Barca, na Zona Norte, foi o assunto abordado pela vereadora Nina Souza durante o pequeno expediente desta quarta-feira. A nossa alegria é que as obras iniciaram, até 60 dias o Fórum estará todo reformado e o Sejusc será lá instalado, dando à Zona Norte aquilo que lhe é de direito. Já o vereador Ranieri Barbosa tratou de mobilidade urbana, citando a ausência de um plano municipal. Não existe um plano de mobilidade ainda na nossa cidade. Lamentavelmente, já no século XXI, onde uma cidade que é uma metrópole capital e tem uma necessidade emergencial para que possa ter o seu desenvolvimento, tem que agregar valores à qualidade de vida de seus munícipes, é um dos pontos a questão da mobilidade. E quando eu digo mobilidade, não é limitar-se apenas ao ônibus, ao transporte público. O transporte público tem que ter um sistema integrado. Os trabalhos na sessão ordinária começaram com a votação da moção de repúdio proposta pelo vereador Kleber Fernandes sobre a declaração do presidente. No último dia 5 de fevereiro, durante coletiva na saída do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro disse que uma pessoa com HIV, além de ser um problema sério para ela, é uma despesa para todos aqui no Brasil. A moção foi aprovada. Fomos procurados pela Associação Vidas Positivas, que é uma associação constituída por pessoas que vivem com o vírus da AIDS, o vírus HIV, e que se sentiram frontalmente atingidas e atacadas, desrespeitadas pela declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, quando afirmou que as pessoas com AIDS representavam apenas uma despesa e um problema para o país. São pessoas que diariamente sofrem com a discriminação, são pessoas que sofrem com o desrespeito, com o preconceito, com a dificuldade de inserção no mercado de trabalho e que precisariam minimamente do respeito. A moção foi colocada contra o presidente da República dentro de um contexto utilizado por um vereador que entendeu e interpretou algo diferente. Eu não acho justo que seja feito isso com uma pessoa, não só com o Bolsonaro, mas com uma pessoa que tem ajudado ao Rio Grande do Norte, na parte de saúde especialmente, com mais de 84 milhões, que trouxe agora 30 milhões para o Hospital Municipal de Natal, que fala o tempo todo em família e Deus. Eu acho que não é justo a gente colocar essa moção de repúdio. Em regime de urgência, foi aprovado o projeto do vereador Paulinho Freire, que obriga os serviços de saúde do município a informar ao Conselho do Idoso casos de violência contra pessoas acima de 60 anos. Os parlamentares também aprovaram um projeto do vereador Ney Lopes, que autoriza a mudança de data para a realização de provas, testes ou exames físicos em concursos públicos, mas para casos específicos. A Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida se reuniu pela primeira vez este ano. Veja os assuntos encaminhados. A Comissão em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida começa 2020 com uma nova composição, tendo o vereador Robson Carvalho como presidente. A primeira reunião do ano teve início com um balanço das atividades realizadas em 2019, período em que a comissão foi presidida pelas vereadoras Júlia Arruda e Divaneide Basílio. A minha participação hoje na comissão foi de fazer um balanço das atividades, dos temas que foram propostos durante a minha presidência, no ano 2019. Eu tive que me afastar um período pela licença maternidade e nesse período a vereadora Divaneide também assumiu, dando continuidade aos debates, aos temas importantes e também alguns temas que ficaram pendentes para ser discutidos agora em 2020. Aproveitei hoje para sugerir novos temas, como visitas ao núcleo de educação infantil da UFRN, que tem um trabalho de inclusão bastante forte, e também sugeri um texto de que a comissão possa valorizar aí os raros, porque nós tivemos aí o dia dos raros, síndromes raras, doenças raras, e essas pessoas têm mobilidade reduzida em geral e precisam sim ser reconhecidas e ter visibilidade. Para 2020, a comissão recebe um novo integrante, o vereador Fúvio Saulo. O parlamentar destacou a luta das pessoas com deficiência que residem em Natal. O que a gente quer é minimizar essa distorção que a gente encontra na nossa sociedade, que as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, encontram todo dia a dia. Você imagine como é para um cidadão desse vir participar de uma reunião aqui. Ele não tem um transporte adequado, ele não tem calçadas adequadas, ele não tem
uma acessibilidade que garanta que ele chegue com tranquilidade, como nós, né, que não temos deficiência nem mobilidade reduzida, encontramos. Durante a comissão, os vereadores definiram a acessibilidade no plano diretor de Natal como tema do próximo encontro. Designamos 6 projetos para serem emitidos pareceres, assim como também nós discutimos com os membros, também com as associações e instituições, pautas para esse primeiro semestre. E a próxima pauta a ser discutida é a acessibilidade no plano diretor. Então, uma pauta muito importante e relevante aqui para a nossa cidade e tem que ser discutida de forma bem ampla e de forma responsável e madura. O aplicativo de smartphones, o WhatsApp, é uma realidade na vida de praticamente todo mundo. Mas, ultimamente, o que vem crescendo mesmo é o número de crimes virtuais. A nova modalidade é a clonagem do aplicativo para a aplicação de golpes. Nas ruas, no ponto de ônibus, no trabalho, enfim, hoje em dia em todo lugar tem alguém assim, com um smartphone na mão. A interação nas redes sociais é uma mão na roda para encurtar distâncias. O problema é que os bandidos estão se infiltrando também no meio virtual. A nova modalidade de crime é a clonagem do WhatsApp dos usuários. Em seguida, os hackers pedem dinheiro aos contatos. A Bia passou por essa situação e levou um susto quando descobriu. O momento que eu recebi a mensagem de Larissa, porque foi uma das primeiras, eu fiquei surpresa, eu fiquei sem entender nada. Aí ela pegou e me mandou o print da pessoa pedindo dinheiro. E aí foi quando eu, ai meu Deus, e agora? Após ser avisada pela amiga, ela entrou em contato com a operadora, que informou não ter conhecimento da clonagem. Uma providência que eu tive foi ligar para Claro, reiniciar o celular, desinstalar o WhatsApp e instalar novamente. Fora isso, eu coloquei uma senha de segurança no celular para dificultar, né, essas pessoas que estão hackeando a sua conta e clonando o seu WhatsApp. Um estudo recente feito por um laboratório especializado em segurança digital revelou que somente em janeiro deste ano, cerca de 200 mil pessoas tiveram um celular clonado aqui no país. O que acontece é que às vezes você faz um anúncio no site de compra e venda, né, na internet, e esse anúncio é público. E aí tem seu telefone para contato lá. E aí você põe na descrição do telefone para contato. E aí o fraudador, ele percebe aquele número, né, vê o anúncio e entra em contato com você, se passando por alguém daquela empresa, né, alguém de serviço de atendimento ao cliente daquela empresa. E aí liga para você, ó, você anunciou um produto tal, com as características tal, da cor tal, se for um carro a quilometragem, pneus novos, todos os detalhes para que você de fato confirme aquilo ali, né? Aí você cria esse vínculo com o fraudador de que ele está falando a verdade, que você precisa confirmar aquilo ali. Ele fala um procedimento comum, né? Então eu uso o gatilho da prova mental para comprovar isso. E aí ele no final está utilizando o seu número de celular para cadastrar no WhatsApp. E aí o WhatsApp ele envia um SMS de 6 números, 6 dígitos, para que você tenha acesso, né? Foi uma confirmação. E aí quando o fraudador solicita para você, ó, estou enviando agora uma mensagem, SMS, para que você confirme que de fato é você que está falando, esse número é seu, né? Então você está no telefone, confirmou várias coisas, já falou a verdade em vários procedimentos, então você acha que aquele é um procedimento padrão e informa ingenuamente, né, que aquele telefone ali, aquele código de fato é o que ele está solicitando, né? De acordo com um especialista em segurança digital, os hackers costumam estudar os dados dos usuários e utilizam técnicas para persuadi-los. Normalmente são pessoas preparadas, estelionatários, né? Eles estudam bastante, né, gatilhos mentais, como é que eu posso enganar e persuadir a vítima de forma que ela acredite que ali do outro lado é uma pessoa de confiança, uma pessoa que realmente merece receber aquela informação da qual ela está solicitando. A orientação, segundo o especialista, é assim que perceber o golpe, comunicar todos os contatos e assim dificultar a ação do criminoso. Já o caminho para evitar a clonagem é colocar uma senha no aplicativo. A primeira etapa da autenticação é esse SMS que é enviado para o seu telefone, para o seu número. A segunda etapa seria uma senha, né? Ele chama de PIN de segurança. Então você põe um fator a mais de segurança, por isso uma segurança de 2 etapas. E aí quando você põe essa senha, né, esse PIN, quando o fraudador ele recebe SMS, ele precisa de mais essa etapa, né, mais essa porta ali de segurança. E aí ele não tem esse PIN. E aí se ele for solicitar esse PIN do WhatsApp, fica muito descarado, né, muito na cara, e a pessoa desconfia, desliga e aí não fornece, né. Só com SMS fica mais fácil dele enrolar. No próximo bloco eu converso com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Rego. Entre os assuntos, nós vamos conversar sobre prazos eleitorais e a preparação do TRE para as eleições de outubro, as eleições municipais. O Câmara Repórter volta já, não saia daí.
Estamos de volta com o Câmara Repórter e a partir desta quinta-feira será aberto o prazo da chamada janela partidária, quando candidatos às eleições municipais de 2020 podem realizar troca de partidos. Enfim, para falar desse e de outros assuntos, nós recebemos aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Rego. Seja bem-vindo ao Câmara Repórter, desembargador. Obrigado. Começando por esse assunto dos prazos eleitorais, né? Esse da janela partidária é apenas um de um inúmero calendário que o TRE executa, né, até as eleições. Isso. Até quando vai esse prazo da janela? Até quando pode ser feita essa mudança de partido? São 30 dias a partir de amanhã, né? Dia 5 de março, tem aí o vereador que pretende mudar de partido, nesses 30 dias fazer essa migração partidária. E os prazos, como você disse, ele tem todo um cronograma que é definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. É um calendário já que em vigor desde 1º de janeiro, quando lá foi definido que todas as pesquisas eleitorais, elas devem ser, para ser publicadas neste ano, devem ser registradas com 5 dias de antecedência. E aí são tantos outros definidos aí nesse calendário. Temos também a questão do prazo de inscrição para quem vai votar, que vai até o dia 6 de maio. Que aí tem os prazos para os eleitores também, não é? A partir de quando as pessoas também, aliás, até quando os eleitores podem regularizar a situação, mudar o domicílio eleitoral? Até 5 meses antes da eleição, até o dia 6 de maio. E para evitar filas, o Tribunal Regional Eleitoral, ele lançou 2 programas aí, que é o Tribunal Perto de Você e o Torcedor Cidadão, que é uma parceria com a Federação Norte-Grandense de Futebol. Como é que vai funcionar esse programa, o TRE Perto de Você? TRE Perto de Você, nós estamos com uma unidade móvel passando em cidades que não são sede de zona eleitoral. Então, o nosso tribunal ele fez um levantamento das cidades que tinham uma maior necessidade e aí estamos já aí na estrada levando esse serviço à comunidade e já fazendo o chamamento ao eleitor, né, para que ele possa se inscrever, para que ele possa fazer a sua transferência, para que ele possa se regularizar perante a Justiça Eleitoral, que ele não deixe para a última hora, porque para evitar filas... A gente conhece as enormes filas que se formam nos cartórios, pelo menos aqui em Natal, acontece muito, né? E interessante, Larissa, a regularizar o voto, ele é obrigatório. Então, quem está irregular com a Justiça Eleitoral, ele não pode tirar seu passaporte, ele não pode prestar concurso público, ele não pode se matricular em universidade pública. Então, são uma série de restrições que não é interessante deixar de ser regular perante a Justiça Eleitoral. E de participar do processo democrático. E o mais importante é isso aí, participar, de ser de fato um cidadão, né? Exercer a sua cidadania, participar da eleição municipal que teremos aí no dia 4 de outubro. E esse outro programa, Torcida Cidadã? Torcida Cidadã, ele faz parte desse projeto de chamamento do eleitor para o alistamento, para a regularização perante a Justiça Eleitoral. A federação é uma parceira nesse trabalho desenvolvido pela Justiça Eleitoral, permitiu ao tribunal fazer a divulgação nos estádios. O futebol é uma paixão do brasileiro, do potiguar. E também teremos em 2 partidas, já que serão definidas e divulgadas, uma unidade móvel do TRE instalada no estádio em que será disputado aí uma partida, certamente, ABC e América. E nesse caso, para a primeira inscrição, né, para os adolescentes, né, menores de 18 anos que não têm a obrigação de votar, mas que também podem participar, né, os adolescentes a partir dos 16 anos. O que é preciso para fazer essa primeira inscrição? O que é que ele precisa estar aportando? Levar a sua documentação com a foto e o seu comprovante de residência. Apenas isso? Apenas isso. Olha aí, muito fácil mesmo. E, desembargador, ao longo das eleições, enfim, dos processos ou nos levantamentos que o TRE faz, tem aumentado o número de adolescentes que não são obrigados, né? Enfim, tem o voto facultativo, mas tem aumentado essa participação? O que é que o tribunal percebe? Nós percebemos isso agora no tribunal perto de você. Eu fiz uma visita agora
No sábado o TRE esteve instalado lá em Lagoa Nova. Sim. Né? Nós estivemos lá, então, vários adolescentes fazendo a sua primeira inscrição. Então, isso demonstra um interesse de participação no processo democrático e, certamente, a possibilidade que existe de, a partir dos 18 anos, já ser candidato a vereador, com 21 anos já ser candidato a prefeito. Isso. Então, a juventude ela tem toda uma possibilidade de participar ativamente do processo democrático. E o tribunal está fazendo a sua parte, está divulgando, está chamando para que ele se inscreva, para que ele participe desse processo democrático. Desembargador, o TRE avança com esse programa aí, o TRE perto de você, né, para, como o senhor disse, onde não tem cartórios eleitorais, né, as pessoas puderem ter esse atendimento, mas nessa preparação para as eleições, a gente sabe que é uma estrutura grande, né, que o Tribunal Regional Eleitoral movimenta para deixar tudo organizado para o mês de outubro, né, para o dia das eleições. E essa é uma eleição também gigantesca, que é para prefeitos e vereadores, é uma quantidade muito grande e significativa, né, de candidatos nesse período. Como é que está essa preparação estrutural do TRE para, enfim, acompanhar todos esses processos? A Justiça Eleitoral, ela, desde encerrado a eleição geral em 2018, ela deu início às preparações da eleição municipal. Então, ela verifica aquilo que poderia ser aperfeiçoado, o que pôde ser melhorado e já monta todo um cronograma, forma equipes para chegado 2020, está tudo pronto, tudo preparado para que o cidadão possa ir às urnas e o resultado das urnas refletir a vontade da população. Na eleição municipal tem um diferencial da eleição geral que nós teremos uma quantidade maior de registro de candidaturas. Sim. O registro é pulverizado nos municípios, onde teremos os candidatos a vereadores, que agora não podem ter coligação, terão que ser candidatos de um único partido, uma única legenda. Então, isso certamente vai trazer uma demanda maior para a Justiça Eleitoral, mas que estamos prontos aí para enfrentar. Falando em eleições municipais, para esse pleito agora de 2020 é a principal mudança, como o senhor falou, o fim das coligações partidárias. Mas o que é que também o senhor chamaria a atenção para os pretensos candidatos, ainda, né, já que ainda haverá a regulamentação realmente oficial disso, mas que recado o TRE, que atenção o TRE coloca, né, que alerta para os candidatos que estão se preparando para essas eleições, além dessa questão partidária? Além da questão partidária, o principal é que eles observem a legalidade, né? Que o nosso tribunal, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, é um dos que tem o maior índice de impugnação? De cassação de mandatos. Nós realizamos agora, nesses últimos 2 anos, uma série de eleições complementares fruto de cassação de mandatos daqueles que foram eleitos com abuso de poder econômico, com alguma ilegalidade e aí deram origem à cassação do mandato. Então, que o candidato que ele busque o voto de uma maneira republicana e que faça valer aí aquilo que o voto que lhe é dado, que lhe é direcionado. Desembargador, voltando um pouquinho só para a questão agora do atendimento ao eleitor, né, de uma forma geral, como é que o TRE também está se preparando diante do prazo que o senhor citou, né, que esse prazo de regularização ou de transferência de domicílio, de inscrição eleitoral, é até o dia 6 de maio. Haverá uma preparação especial para atender uma demanda aí, enfim, que a gente sabe, como o senhor citou também, o brasileiro geralmente deixa para a última hora. Sim, tem os 3 últimos dias. O Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral, ele terá um horário diferenciado. Ele irá funcionar de 8 às 18 horas, nos 3 dias, no dia 6 de maio, no dia 5 e no dia 4. Certo. E a partir do dia 10 de março, o Tribunal vai disponibilizar também o agendamento para o atendimento. Quer tirar a sua inscrição, ele vai ter um canal de ligação direta com o Tribunal. No site do TRE tem essas informações de como fazer esse agendamento. E vai fazer o seu agendamento. Só vai poder ser atendido quem agendar? Não. Mas aquele que fizer o agendamento, ele vai ter a garantia de que não vai enfrentar fila
e vai... Bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo, por 10, 15 minutos, resolver a sua situação perante a Justiça Eleitoral. Desembargador, o senhor vai deixar tudo pronto para as eleições de outubro, né? O seu mandato como presidente do TRE se encerra no fim de agosto, que ao longo desses quase 2 anos, né, que ainda vai completar, o que é que o senhor destaca dessa sua gestão à frente do Tribunal Regional Eleitoral? O destaque na Justiça Eleitoral, no meu mandato, eu vejo a realização da eleição geral 2018, uma eleição tranquila, em que o papel da Justiça Eleitoral foi desenvolvido com tranquilidade, o eleitor pôde ir às urnas e não teve nenhum problema, mas teve destaques que a gente pode mencionar com relação à transparência. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte ele foi ranqueado o primeiro lugar de todos os tribunais do país. Então foi considerado pelo Conselho Nacional de Justiça como o tribunal mais transparente do país. Nós tivemos investimentos na formação de servidores, investimento em usinas fotovoltaicas, aqui na nossa sede, na zona eleitoral de Pau dos Ferros, para a redução do consumo de energia, né? Exatamente, economia, energia limpa, né? E com isso vai trazer para o tribunal, a estimativa é de em torno de R$500 bilhão, né? Bem significativo. R$500 bilhão não, desculpe, R$1 milhão. R$1 bilhão já é demais. R$500 milhão. Então é uma economia bastante significativa e a questão do incentivo à cultura. O tribunal, na nossa gestão, nós chegamos e a sede, uma sede nova, não tínhamos recurso para adquirir peças para adornar lá as paredes, e aí abrimos espaços aos artistas locais, e cada exposição feita ele deixava uma obra de arte para o tribunal doada. Essas obras estão catalogadas, estão lá hoje adornando lá os nossos espaços lá no tribunal. Então, em resumo, é isso, e esperar que os próximos gestores possam dar sequência a esse trabalho que foi realizado. Muito bem, então, eu conversei aqui com o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, Glauber Rego. Obrigada pela sua participação, trazendo essas informações aos eleitores, aos nossos telespectadores e também, como o senhor bem frisou aqui, aos candidatos, né, aos pretensos candidatos para essas eleições que virão. Muito obrigada. Obrigado, Larissa. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com outras informações do Legislativo Natalense e também de tudo o que acontece aqui no estado. Tchau!